voltei, me escondi, duvidei, se tudo ao meu redor é ausência tua. Já não ouvia mais a tua voz, só acredita em mim se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar. Toca o meu coração, eu sou a tua paz. Toca o meu coração, eu sou a tua paz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar. Toca o meu coração, eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar. Toca o meu coração, eu sou a tua paz. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa live do Instituto Sussum Corda, onde nós meditaremos o Evangelho de domingo. Você deve estar se perguntando, cadê o Regis? Então, hoje eu me chamo Vinícius, para quem não me conhece, e vim hoje partilhar com vocês dessa palavra e fazer uma partilha um pouco diferente do Evangelho. Como assim? Nós vamos meditar o Evangelho do próximo domingo, do domingo da Misericórdia, a festa estabelecida por Nosso Senhor em uma aparição a Santa Faustina e estabelecida por São João Paulo II. Nós vamos partilhar o Evangelho de domingo através de uma obra de arte. Como é que vai se dar isso, meninos? Vamos ver, vai ser bem legal. Convido você a estar aí conosco e chamar as pessoas que você conhece para participar dessa meditação da palavra através da meditação de uma obra de arte. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Tomé, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, primeiro eu quero dizer da alegria de poder meditar com vocês sobre esse Evangelho. Um Evangelho que para mim é muito caro, porque partilhando, tendo essa abertura com todos, foi um dos primeiros Evangelhos que eu pude meditar já sabendo da fé e sabendo um pouco mais daquilo que Nosso Senhor me chamava como membro do Instituto, à época ainda chamado Cenáculo com Maria, mas um Evangelho que me chamou a atenção pela sutileza de alguns gestos e muito especialmente pela humanidade apresentada por São Tomé. Qual que é esse Evangelho que a gente vai meditar? Então você vai encontrá-lo no Evangelho de São João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. Então, Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Nós vamos ler o Evangelho, vamos meditá-lo essa semana, aqui para a gente ter um plano de fundo, para entender o que esse artista que fez essa obra aqui atrás quis expressar para nós. Se você também já quiser adiantar e achar essa imagem aí na internet, você vai colocar a incredulidade de Tomé, de Caravaggio. Então coloca a incredulidade de Tomé, colocou no Google a incredulidade de Tomé, colocou naquela abinha imagens, vai ser a primeira que vai aparecer, tá bom? Então vamos ler o Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, estamos aqui ainda no tempo, no oitavo de Páscoa. Todas as leituras dessa semana vão falar da ressurreição de Cristo e do encontro de Cristo com seus discípulos, com as mulheres, com aqueles mais queridos, Infelizmente, o Evangelho não traz o encontro de Nosso Senhor com a Virgem Maria. Mas acredito que a primeira pessoa, aí é uma coisa particular minha, Mas a primeira pessoa que deve ter recebido essa notícia
foi a própria Virgem Maria, né? E aí é interessante porque alguns autores vão colocar, não foi preciso colocar isso porque não precisava testemunhar isso da Virgem Maria, porque a Virgem Maria já tinha essa certeza no coração da ressurreição de Nosso Senhor. Mas isso seria para outra meditação. Hoje a gente quer ficar com essa figura que traz um pouco de mim e um pouco de você, que é São Tomé. Se a gente voltar um pouco dos evangelhos, né, a leitura dos evangelhos lá atrás, a gente vai ver que Tomé, num determinado momento, quando tem Lázaro, né, especialmente no evangelho de Lázaro, Tomé vai dizer, né, vai voltar lá para Betânia, vai ter problema, Jesus vai ser preso, né, vai sendo dito isso, Tomé vai dizer, vamos juntos para morrer com ele. Olha o ímpeto, né, olha o amor de Tomé. Então, Tomé, um dos discípulos próximos a Cristo, um dos discípulos que amou muito a Cristo, um dos discípulos que estava disposto a dar a vida. Só que aconteceu a paixão e a morte de Jesus. E para Tomé, tudo aquilo que ele foi calcando, tudo aquilo que a esperança dele foi colocada, imagina você esperando, é o Messias, está vendo, é o Messias, está acontecendo tudo, curas, milagres, a palavra de Deus se cumprindo, as profecias se cumprindo, você tendo contato com essa pessoa falando, pronto, agora sim vai ser estabelecido, né? Para o judeu vai ser estabelecido o reinado messiânico, né? Com força, e essa promessa se encontra na cruz, morta. Imagina o que foi para Tomé, para o coração de Tomé. Todos os discípulos, mas aqui, como falamos, vamos focar hoje em Tomé. O que era o coração de Tomé quando soube da notícia? Cristo morreu. Cristo estava entregue à cruz e foi sepultado, foi colocado em um local guardado, morto. Então, toda aquela esperança, todo aquele caminho que Tomé, toda a esperança de Tomé em ver na pessoa do Cristo o Salvador, a promessa do Pai ao povo de Israel, para ele se finda naquela cruz, para ele se finda com aquela morte. Então, esse é o panorama. É fácil para a gente falar assim, mas como que Tomé fez isso? Mas como que Tomé fez isso? Como que ele não acreditou? Pergunta que eu faço, será que se eu e você estivéssemos na mesma situação, a gente não faria coisa até pior? Porque aqui é interessante, há uma incredulidade de Tomé, mas a gente vai perceber de uma forma muito sutil na palavra que dentro dele ainda tinha viva uma fagulhinha de esperança, ainda tinha uma fagulha de que vai dar alguma coisa certa, e a gente pode intuir isso da palavra. Bom, mas a gente vai meditar esse quadro que está aí atrás de mim e que você pode ver na sua tela. Aqui queria falar um pouco sobre a arte. Como que a gente pode, primeiro, qual é a finalidade da arte na religião cristã, na religião católica, e para que ela era usada? Nem todos, nos primeiros séculos da igreja, tinham a capacidade de ler, mas todos tinham a capacidade de meditar, todos tinham a capacidade de querer saciar algo, essa sede, essa fome que existe dentro do homem e que vai dizer, né, toda a doutrina católica, que só nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de saciar. Então, para se catequizar, para se falar da mensagem do Evangelho, como nem todos tinham acesso à leitura, faziam-se afrescos, pinturas, contando histórias do Antigo e do Novo Testamento, cheios de significados, cheios de simbolismos, para que a pessoa, quando visse a imagem, ela já conseguisse meditar e conseguisse contemplar o mistério que ali estava. Então, se você já teve oportunidade de ir em igrejas mais antigas, você vai perceber que a gente aí esses dias viu, né,
as transmissões, quem pôde participar nas transmissões do Vaticano, do Santo Padre Papa, na Basílica de São Pedro, ela é rodeada de imagens, esculturas, pinturas belíssimas. Você olha, você entra numa igreja dessa e fica... Por quê? Porque o homem, ele é impelido para tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E uma pintura que retrata essa beleza, que traz essas características, traz essas sutilezas, faz com que a pessoa olhe. Então, lá atrás já era um meio de evangelização muito eficaz e que ainda perdura, porque todos nós somos arrebatados por aquilo que é belo. Então, essa pintura aqui, ela vai falar sobre o segundo encontro de Tomé, porque aqui tem o primeiro encontro, os discípulos estavam reunidos, Nosso Senhor aparece para eles e Tomé não estava. Passa o encontro com Jesus, Tomé encontra com os outros discípulos, os discípulos testemunham, nós vimos o Senhor, e ele não acredita. E aí, Caravaggio vai falar sobre a pintura. Mas algumas dicas para você, quando vir uma pintura, o que você precisa observar? Primeiro delas, aonde está a luminosidade da pintura? Como assim, Vinícius? Toda pintura, ela vai trazer um ponto onde ele é mais iluminado. Aonde tem um foco de luz maior, é aonde o artista quer chamar a sua atenção. No nosso caso aqui específico, nós podemos ver que existe um foco de luz muito interessante nas 4 cabeças dos personagens que estão aqui, né? Pode ver aqui. Mas existe uma luz que vem de cima para baixo nessa posição. Conseguem perceber? Ó? Até tem uma sombra aqui, ó, na careca de São Tomé. Aqui dá para ver também uma sombra, como o artista faz. E Caravaggio é conhecido pelo trabalho que faz na sua riqueza de detalhes. Ele consegue trazer uma riqueza de detalhes. Ele parece que você está vendo foi uma foto, não foi uma pintura, foi uma foto que tiraram. E essa é uma das imagens mais copiadas. Tamanha é a qualidade da pintura que se fez. E aqui ele usa uma técnica que é do claro escuro. Ele vai fazer esse jogo de claro escuro. Toda figura de Caravaggio, quando você abrir uma figura de Caravaggio, ele vai trabalhar muito com trevas e luz, com ausências e presenças. Nesse jogo, aí tem a história particular da vida de Caravaggio, que aqui não é aula de arte, é aula, né, é uma meditação sobre o Evangelho, mas é uma das características dele trabalhar com essa bipolaridade entre claro e escuro, presenças e ausências. Uma coisa que é interessante nessa imagem é que atrás dos personagens não se vê nada. Em outras imagens, se você procura, você vai ver que vai ter uma igreja, vai ter um templo, vão ter pessoas atrás. Nessa não tem nada. Por quê? Porque o artista quer que você não perca atenção com nenhuma paisagem importante agora. Nada é importante senão esses 4 personagens e o encontro de Tomé com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa escuridão também vai trazer para nós o que é a ausência de Deus para nós. A gente já pode fazer uma pequena meditação aqui. O homem sem Deus, ele jaz nas trevas. O homem sem estar em contato com Deus, sem estar em contato com essa luz que vem do alto, ele jaz nas trevas. E é assim que Tomé estava. Nas trevas do pecado? Não, nas trevas da incerteza. Imagina, como eu falei, se perdeu tudo. E é interessante aqui na imagem, se você tiver ela aí, aumenta ela um pouquinho e veja o ombro de Tomé. No seu ombro, na sua veste, está um pouco rasgada. E outra coisa, se você olhar os dedos de Tomé, os dedos que tocam o lado aberto de Cristo, o polegar e os outros dedos, tem uma sujeira. Né? A sutileza do artista em colocar essa sujeira para dizer o que o artista quis dizer com isso. Que aqui, com essa sujeira, com isso, com toda esse maltrapilho que ele se encontra, né?
Aonde o homem pode andar sem a presença de Deus? Pode ir, Vini. Aonde Vou arrumar para que as pessoas olhem melhor a imagem, pronto, tá bom? Pronto. Mas então, pode deixa eu continuar. chegar aqui para cá que vocês já vejam. Então, Mas você faz parte dos homens, isso, então é. Pronto. Isso. Então, percebam nesse rasgado, nas unhas sujas, aqui são dias de incerteza que São Tomé viveu. Dias onde ele se gastou, ele ficou andando. Imagina uma pessoa andando sem rumo. Então, presta atenção nos outros dois personagens, né? Então, já dando um spoiler. Esse do meio aí, o personagem do meio, São Pedro, e o personagem que está sem ser Tomé, sem ser nosso Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos quem ele é. Eu tenho uma meditação muito particular de quem seja ele. Para mim é São João. Por quê? Porque essa história está sendo narrada pelo Evangelho de São João e também porque tem um significado bonito aqui de pensar. Que quem está sendo as testemunhas aqui desse encontro? A igreja na figura de Pedro e o amor na figura de João. João chamado de discípulo amado. Então, a igreja e o amor testemunham esse encontro. A igreja e o amor vinculam esse encontro. A igreja e o amor ajudam que esse encontro aconteça. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Podem ir colocando aí, tá bom? Então, visto os dedos de Tomé, onde essa sujeira, o que a gente pode tirar como uma meditação? O que é a falta de sentido na vida? O que pode gerar a falta de sentido? Que para Tomé, a morte de Cristo foi também uma falta de sentido. Andando sem... Imagina, 3 anos da vida andando, meditando, conversando, vendo o Senhor, e esse Senhor não está. Houve um vazio muito grande aqui em São Tomé. E quantas pessoas hoje, ao nosso redor, ou até mesmo nós, vamos nos colocar aqui, quantas pessoas não se encontram também andando assim, sem um sentido na vida, sem uma segurança, e encontram sendo flageladas pelas incertezas, rasgadas as suas vestes, rasgadas em suas dignidades. Hoje a gente, eu estava vendo algo na internet, se criou um grupo católicos LGBT, e aí dizendo para que haja uma pastoral sobre isso. Quero entrar aqui nesse ponto, nisso aqui especificamente, mas dizer quantas pessoas hoje se encontram perdidas, quantas pessoas hoje vão sendo feridas em sua dignidade. A veste rasgada é uma simbologia de um ferimento na sua dignidade. Uma pessoa que tem uma veste rasgada, ela pode ser vista de forma análoga à condição de escravo. Então ela pode ser comparada a uma prisão. Quais são as suas prisões hoje? Nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos liberta de tudo aquilo que nos prende. E o que hoje te prende? O que hoje te agarra, que é até capaz de rasgar as suas vestes? Que hoje te suja, para que tenha essa sujeira na mão de Tomé, um significado de aonde você está gastando a sua vida, aonde você está depositando a sua esperança, aonde você está lançando a sua esperança. Para isso, Vinícius, não consegui viver bem a quaresma, a ressurreição aconteceu, mas nada mudou. Começa pela fé.
Primeiro, a certeza. Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Cristo morreu para nos dar vida. Deu a sua vida para nos dar vida. Assumiu a condição de escravo, porque morrer na cruz era uma condição de escravo, para nos libertar do jugo da escravidão. Desceu da sua condição divina e se fez homem para nos elevar à condição divina, para nele, em Cristo, sermos filhos de Deus, né? Ser filhos no Filho. Então, se ainda você não experimentou, quero te dizer isso. A morte de Cristo na cruz que nós celebramos, ela só faz sentido porque existe a certeza do domingo da ressurreição. É isso que nos alegra na vida cristã, o sofrimento que vivemos por Cristo, para que com Ele ressuscitemos, para que com Ele alcancemos a vitória. E só assim faz sentido os sofrimentos que você passa, as dores que você passa. A vida aqui nessa terra, ela é pautada por sofrimentos, por dificuldades. Nós temos duas opções. A primeira, você reclamar, vai, estou sofrendo, ou você se unir nesse sofrimento às dores de Cristo e pedir, Senhor, que nesse sofrimento exista também ressurreição. Que nesse sofrimento, nessa dor que eu vivo, exista também ressurreição. É interessante olhar. Prestem atenção no olhar de todos os envolvidos na imagem. Uma figura muito interessante nas imagens sacras é a figura do juiz. O que é o juiz? Você vai olhar uma figura e vai ter, na maioria das vezes, uma figura que está olhando para você. Parece que ela está olhando para você. Você está assim, você fica até meio... O que você está vendo, né? Essa figura é chamada juiz, que pode ser um animal, que pode ser uma pessoa, que pode ser um ser, né, criado, mitológico. Te olha para dizer, se você estivesse nessa cena retratada, o que você faria? Mas olha que interessante, nessa imagem nós não temos essa figura. Por quê? Porque o artista não está preocupado com o julgamento. O artista está preocupado em te inserir nessa história. O artista não quer saber a tua opinião, o que você faria ou não. O artista quer te colocar nessa história porque você faz parte dessa história. Você está nessa história. Se nós sabemos que um é Pedro, que o outro é Jesus e o de baixo é Tomé, esse do lado é você. Mas pode ser que hoje você precise fazer como São Tomé e assumir a condição de São Tomé. Pode ser que hoje você se sinta Pedro. Tomara que você não se sinta Jesus, né? Mas você pode assumir essas figuras aqui na imagem. E olha que interessante, todos os olhares estão para o mesmo ponto. Eles olham para a mão de Tomé e o lado aberto de Cristo. Se você tentar traçar uma reta aí do olhar de Pedro e do olhar do outro personagem, eu vou colocar aqui como João, e o olhar de Tomé, você vai ver que todos eles, esses três olhares, estão indo em direção ao lado aberto de Cristo. Esse movimento da mão de Tomé que entra do lado de Nosso Senhor. Mas o olhar de Jesus é que chama a atenção. O olhar de Jesus olha para a mão específica de Tomé. Olha para a humanidade de Tomé. A mão ali, né, com essa sujeira nas unhas, com essa fragilidade, se a gente pode assim analisar, Jesus olha para a humanidade de Tomé. E é interessante que a mão de Nosso Senhor, se você conseguir aproximar ainda mais a imagem, você vai ver que essa mão que toca a mão de Tomé, ela tem a chaga. Está retratado, um pontinho bem vermelhinho, está retratado a chaga de Cristo. Essa chaga redentora que toca a nossa humanidade, que quer tocar a nossa humanidade, que quer pegar a nossa humanidade. E é bonito pensar que no Evangelho vai dizer
põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Percebe, parece que é uma ordem, parece não, é uma ordem de Deus, né? Estenda a tua mão. Eu acredito que Tomé foi colocar o dedo, você vai colocar, você não está duvidando? Veja a força que Jesus, né, coloca assim na mão, no movimento de que você precisa fazer isso, você precisa tocar esse mistério. Por quê? Porque você duvidou, você falou que queria tocar, mas eis-me aqui para tocar as minhas chagas, eis-me aqui para que você tenha uma experiência com a ressurreição. E é isso que o Senhor faz com você também nessa noite comigo. Eis aqui a minha presença para que você toque, minha presença na palavra, minha presença no Santíssimo Sacramento, minha presença aí, através da fé da igreja, minha presença nos sacramentos, minha presença na vida familiar, a minha presença ressuscitada, que faz esse toque, que pega essa mão e me envolve na graça da ressurreição, que me puxa para a graça da ressurreição. O Senhor hoje puxa a mim e a você a essa graça da ressurreição, com a força, né? Nós aqui do Instituto gostamos muito de imagens que nos elevem, que digam alguma coisa da fé. Quando você vem aqui, se você não veio até hoje, né, o convite, quando passar tudo isso, né, do corona, vir nos visitar aqui, conhecer o colégio, conhecer o Instituto. Quando você entra no salão, tem um painel enorme com um ícone, uma imagem da Anastasia, né, ou da Anastasis, onde Nosso Senhor, segurando pela mão com força a Adão e a Eva, puxaram, sai do túmulo, vem, né, vem para cima, vem para a vida onde eu te desejo. E aqui há um movimento de força de Cristo, mas também de delicadeza. Cristo, ele direciona a nossa vida, mas ele não entra com violência. Cristo, ele entra na sua vida com gentileza, com delicadeza. E a partir do momento que se dá autoridade a ele para que entre, ele vai guiando. Perceba que dá a impressão nessa imagem de que Cristo está guiando a mão de Tomé. Cristo está direcionando, faça aqui, ó, é assim, para cá. É assim que Cristo faz com a sua vida. É assim que Cristo ressuscitado quer fazer na sua vida. Deixa eu te guiar para essa experiência comigo, com o ressuscitado. E aqui o olhar de Tomé é assim, belíssimo, é uma cara profundamente assustada, né? Se a gente olha os outros três personagens, Nosso Senhor, São Pedro e aqui São João, você vê que tem um olhar de contemplação em São Pedro e São João, um olhar compassivo de Jesus, um olhar de misericórdia, mas o olhar de Tomé está um olhar assim de... Até a barba atrapalha um pouco, né? Mas se a gente aproxima bem, até assim, boquiaberto, né? O que é isso? Por quê? Porque ele vai dizer aqui, né? Meu Senhor e meu Deus. Alguns autores, né, que vão analisar o texto, vão dizer que Tomé disse com voz trêmula isso, né? Disse, o que eu vou falar? Percebam a forma atônita que os personagens se encontram, né? São Pedro, atento. São João, atento. Cristo com um olhar compassivo e Tomé com um olhar de admiração. Um olhar que transmite nessa imagem aquilo que ele disse, meu Senhor e meu Deus. Conseguem ouvir, olhar para a imagem e ouvir ele dizer isso assim? Meu Senhor e meu Deus. A mão de Cristo que vai conduzindo. E percebam a mão esquerda de Tomé. A gente diz lá no interior, nas cadeiras, né? Na cintura, assim de... Que isso? O que está acontecendo aqui? A experiência do ressuscitado que chama. Aí quero ler uma interpretação que achei na internet desse trecho e achei muito bonita. Os três apóstolos de sobrancelhas franzidas espontaneamente
curvas salientes perante o mistério da ressurreição. Seus olhos e bocas estão de alerta e abertos sem uma palavra, como que petrificados. Um retrato do momento em que são pegos de surpresa. Diferencia a atitude psicológica de Tomé, que tem os olhos arregalados e perdeu, com o olhar atônito, para o abismo no que ocorre na sua frente. Jesus, inclinando a cabeça, com a mão direita, desvia suavemente a capa, mostrando a ferida no lado ainda em aberto, e com a mão direita do apóstolo, introduzindo o dedo trêmulo de Tomé na ferida em seu lado. Seu rosto parece sugerir uma expressão de dor imperceptível, enquanto acompanha o gesto que realiza com a mão de Tomé. Nessa pintura não há outro, tudo é envolvido pela escuridão da sala, caso em que o fato, diante de nossos olhos, há apenas 4 figuras afetadas pela luz que vem do alto. Tudo é feito por meio de uma descrição psicológica inteligente de apóstolos e nada mais. Quero convidar você a fazer essa experiência de tocar o Senhor. Como, Vinícius, eu posso tocar a Cristo? Primeiro, com a sinceridade do seu coração. Eu acredito que outros apóstolos, se não tivessem visto a presença de Cristo ali no meio deles, também falariam isso. E aqui uma qualidade muito bela de Tomé é a sinceridade. Eu preciso ver. Eu preciso ver. E aqui a sutileza que eu queria dizer, né, que para mim ainda existia uma fagulha de esperança em Tomé, é o seguinte. Lá no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Beleza. Os apóstolos disseram, vimos o Senhor, ele, se eu não tocar, fala tudo. Beleza. Aí presta atenção, versículo 26. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos na casa e Tomé estava com ele. Mas o que Tomé estava fazendo ali? Percebe que aqui existe... Tomé, ele não acreditou no testemunho das pessoas porque ele queria a sua experiência própria, mas algo o incomodou, algo mexeu com ele e falou assim, não, mas eu tenho que ir lá. Algo interiormente havia um grito ali de Tomé de, mas pode ser que isso seja verdade. Isso é algo que eu trago como uma meditação particular. Porque se ele falasse, não, tudo acabou, ele não voltaria, tudo acabou, não, eles estão loucos, eu não vou ouvir. Mas eu imagino, quando ele ouviu de Pedro, imagina o diálogo, né? Ele dizendo, Tomé, nós vimos, eu vi Tomé, eu vi. Imagina ele olhando para Pedro e falando assim, gente, mas não é possível, não é possível que Pedro vai estar mentindo uma coisa dessa. Não é possível que João vai mentir para mim. Não é possível que Tiago vai mentir para mim. Não é possível que André vai mentir para mim, entendem? Dentro dele, assim, não, eu preciso, o grito da necessidade, eu preciso tocar a ressurreição, eu preciso tocá-lo, eu preciso. E quantos de nós temos esse grito? Pois então, deixe ele sair, deixe esse grito sair para fora. Tenha coragem hoje de dizer, Senhor, eu preciso de uma experiência da tua ressurreição. Hoje eu quero fazer como Tomé, tocar nessa chaga redentora. Quero, Senhor, tocar nessa experiência da ressurreição. Por isso, então, vamos rezar um pouco, vamos nos colocar aqui, né, fisicamente. Nós estamos na presença de nosso Senhor, vamos fazer um breve instante de adoração. Você aí, se coloca também nessa presença, se coloca também com esse coração que deseja tocar. Peça isso, diga isso aí, Senhor, eu quero te tocar.
Adoremos em eterno. Santíssimo Sacramento. Adoremos em eterno. Santíssimo Sacramento. Adoremos em eterno. Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, Não adoro, não esperam e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração. E o medo se vai, eu voltei para ti. Portanto, te amar toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Permita-nos, Senhor, tocar o teu coração. Permita-nos, Senhor, pela fé, se tomar por Senhor, pela presença física, tua presença ali, no meio dos apóstolos. Permita-nos hoje tocar com as mãos da fé, tocar com a certeza daquilo que a igreja professa, da tua ressurreição. Concretamente, Senhor, tocar na experiência da ressurreição, saber que todo sofrimento nessa terra, Senhor, há de passar. Todo sofrimento, tudo aquilo que é dificuldade hoje, Senhor, há de passar. Tudo aquilo, Senhor, que hoje pode parecer não ter mais esperança, Tu és a esperança. Tudo aquilo, Senhor, que pode parecer derrota, Tu é a nossa vitória. Tudo aquilo, Senhor, que pode parecer solidão, Tu é a presença, Senhor, que se coloca em nosso meio, que se coloca em nosso lado. Os momentos, Senhor, em que há a dificuldade, Senhor, de acreditar, Tu és o objeto da nossa fé, Senhor. Tu és aquele que recorremos e a certeza de que Tu nos escutas. Enfim, Senhor, dá-nos a graça e a oportunidade de tocá-lo, Senhor, com a nossa fé, com o nosso grito. Tocar, Senhor, a Tua ressurreição naquilo que aflige hoje o nosso coração, que aflige hoje o seu coração. Diz a Ele, Senhor, que a força da Tua ressurreição toque isso, toque esse aspecto, toque essa dor, toque essa dificuldade. Não somente recorrer a Cristo como a um curandeiro, um milagreiro, não, recorrer a Cristo porque só Ele tem todas as respostas. Recorrer a Ele porque só Ele é o nosso Senhor. Recorrer a Ele porque só nele existe vida. Recorrer a Ele porque só Ele é capaz de saciar os nossos desejos, a nossa fome, a nossa sede. Recorrer a Ele porque só Ele é o belíssimo esposo. Só Ele tem todo o amor para dar. Só Ele é aquele capaz de saciar o coração do homem. Com essa imagem no fundo da samaritana que tinha sede, só Ele é portador da água viva.
só Ele é o pão descido do céu, capaz de saciar a fome do homem. Só Ele, só nele há a verdade, capaz de sanar as trevas das dúvidas no coração do homem. Só Ele é a vida, o portador da vida, a fonte da vida, capaz de trazer esperança a uma cultura de morte onde vivemos, a um enaltecimento daquilo que tira a vida do homem. Só Ele é o caminho para trazer a nós a certeza de onde devemos chegar, a nossa finalidade, que é o céu. Só vós, Senhor, sois aquilo que o coração do homem procura. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, e o medo se vai, eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração, eu sou a tua necessária para que tu passe por esses problemas, para que tu alcance as soluções que são necessárias. Peça aquele que trouxe, que desejou a paz aos apóstolos, disse: minha paz esteja convosco. Que ele traga a paz que não é a ausência de conflitos, mas a certeza de uma presença de nosso Senhor em todos os momentos da nossa vida. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora Patri et Filio et Spiritus Sancti, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. adoremos in eterno, Santissimum Sacramentum, adoremos in eterno, Santissimum Sacramentum, adoremos in eterno. Santissimum Sacramentum. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, e o medo se vai, eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração, eu sou a tua paz.
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem. Então, nós agradecemos a presença de você que ficou conosco, que fez essa meditação, já convidando para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, aqui no canal do Instituto Sussum Corda. Então, continuaremos meditando. Esse Evangelho tem muita coisa ainda para a gente se alimentar, para aprofundar e para ser alimentado a nossa alma e a nossa vida. Também quero fazer um convite a você. O Instituto Sussum Corda, ele criou um congresso online sobre a vida de São João Paulo II. Então, chamará São João Paulo II apóstolo da pessoa humana. Então, nós teremos 3 dias de formação, do dia 15 ao dia 17 de maio, um congresso online, que pode ser feito as inscrições no link que está tanto aqui no Instagram do Instituto, quanto no Instagram do Decor Brasília, teologiadocorpo.decor. Qual que é o preço que você vai pagar? Incríveis R$ 11,90. Sim, um absurdo de caro. Você vai pagar R$ 11,90 para ter um congresso online com os maiores especialistas, seja aqui do Brasil, seja de fora. A gente ainda está confirmando algumas presenças, mas vamos ter várias pessoas gabaritadas aí para falar sobre São João Paulo II e baseando na ladainha de São João Paulo II. Então, São João Paulo II, modelo das crianças, nós teremos a diretora Michele falando conosco sobre esse tema. São João Paulo II, patrono dos artistas, nós teremos a presença de uma pessoa que eu ainda não posso confirmar, mas bem provavelmente nessa semana já sai, e tantos outros títulos. Então, não perca a oportunidade de fazer esse congresso, tá bom? Esse congresso, ele tem o intuito, além de honrarmos São João Paulo II, arrecadarmos fundos para a manutenção do Instituto Sussum Corda, porque com esse tempo aí de Covid, nossa receita caiu algumas doações e acaba tendo outros gastos, que aqui nós não temos tempo para dizer. Então a gente achou essa forma, unir o útil ao agradável, fazer uma formação honrando o nosso santo centenário de vida de São João Paulo II, que vai ser no dia 18 de maio, preparando para essa festa, e é uma forma de você nos ajudar, tá bom? Tem algum recado aí? Não, Vini, o Eduardo perguntou se vai ter Vini e Laila no congresso. Vai ter Vini e Laila, Eduardo. Vai ter Vini e Laila no congresso. O Pedro falava o quanto tem algo para tirar nessa imagem que a caneta falha, de tanta anotação que tem para fazer. Muito bem, então Deus abençoe, espero que tenha ajudado aí nesse pouco, né, nesses 5 pães e 2 peixes que a gente traz para poder ajudar. Tem muito mais coisas aqui nessa imagem que cada um aí pode já fazer, né, a sua própria meditação. Pega essa imagem, reza mais um pouco com ela, né, aproveita, e pautado aqui por essas poucas coisas que nós dissemos, tira também as suas aí, tira aquilo que mais fala para você nessa mensagem, tá bom? Grande abraço, Deus os abençoe e até quarta-feira.